Um amigo diferente, não sabe falar, mas sabe amar. Os vê como gigantes, os seus pequenos amados, o que prova que o amor não é exclusivo dos humanos. O amor vem até mesmo do meu monstro de estimação. Permitam que eu acrescente que é uma grande honra para mim conhecê-los. E eu me chamo Ritter Gleison. O livro Meu Monstro de Estimação é um livro curto, porém muito emocionante. É aquele tipo de livro que lhe faz feliz, do começo dele ao final. Um livro criado em 1990, mas sua história decorre do ano de 1930. A história se inicia numa noite chuvosa, uma tempestade nunca vista antes naquele local. A chuva caía numa casinha branca, em cima de um penhasco, e abaixo as ondas do mar batiam na base do penhasco. As chuvas violentas pareciam até mesmo capazes de arrancar o telhado da pequena casa. Ali dentro moravam 4 pessoas. O avô, chamado de Resmunga. A mãe, uma bela jovem que criara seus 2 filhos, com seu marido que agora está a viajar a trabalho. E essas 2 crianças eram uma garota chamada Christie e um garoto mais novo que ela, chamado Angus. A família, preocupada com aquela chuva imensa que estava a desaguar sobre a casa, fez com que um dos irmãos fosse tomar conta um do outro para protegê-lo daquela chuva. Até mesmo a mãe veio para confortar as 2 crianças que agora dormiam juntas, abraçadas, para se confortar daquela tremenda tempestade. Contudo, seu avô Resmunga chega, pois como seu próprio nome o diz, é um senhor idoso, pai da mãe das crianças, que resmunga sobre qualquer coisa que acontece. Acalenta o coração das crianças, dizendo que amanhã será um novo dia e que poderão ver o que a maré trouxe para a costa da praia. Com isso, aquela tempestade imensa que parecia sem fim dá uma trégua e para e dá lugar a um raiar de sol. Então as 2 crianças acordam e vão com o avô para a beira do mar para procurarem os achados que a maré poderia ter trazido. Então Christie vê ali um ovo com alguns fios saindo de suas pontas. Fica encantada e chama o irmão Angus para olhar. Christie diz para ele que o ovo mexeu, porém o seu irmão não acredita. O seu avô diz que aquilo é só um ovo de arraia, apesar de parecer maior e bem mais esquisito. Então Christie coloca na cabeça que aquele ovo é especial e o leva para casa com a ajuda de seu pequeno irmão. Chegando lá na casa, eles não sabem o que fazer com o ovo, pois não sabem aonde o colocar, pois num balde d'água eles não conseguem o encaixar. Contudo, o pequeno Angus tem uma ideia: se levarmos para a banheira, e assim o fazem. Leva o ovo para a banheira e lá colocam sal, um conselho do pequeno garoto, que parece bem mais esperto do que sua irmã. Colocam então o ovo na banheira e ali deixam a noite toda quando vão dormir, pois sabem que a mãe e o avô não vão mais tomar banho naquele dia. Contudo, um novo dia nasce e Christie é a primeira a acordar e a ir até o banheiro para ver como está o ovo. Contudo, quando abre a porta, se depara com um cenário que não esperava. Vai correndo para o quarto do irmão e o acorda. O pequeno Angus abre os olhos e diz: já está na hora da comida? Pois é, para ele, a coisa mais importante do mundo. Então, eles vão. E quando chegam lá, abrem a porta e veem uma pequena criatura que nunca se tinham visto antes, com um corpo de tartaruga e um pescoço esticado como o de um cavalo.
o pequeno bebê grita, como se dissesse estou com fome. Então, vão até a cozinha, pegam uma sardinha e o levam até o pequeno bebê, que come rapidamente quando eles soltam a sardinha na água. O pequeno animal é veloz e voraz ao comer o pequeno peixe. Contudo, o pequeno animal ainda parece ter uma fome absurda. E assim, os garotos vão novamente à cozinha para pegar mais sardinha. Então, conseguem abrir mais a lata de sardinha e tirar mais peixes. Contudo, escutam passos e sua mãe chega na cozinha. Então o pequeno Angus diz: mãe, a gente tem um monstro. E a mãe não acredita na conversa do garoto. Contudo, a pequena Christine também afirma o mesmo, o que estavam levando a sardinha para esse monstrinho. Então a mãe diz: e aonde está essa criatura? Eles falam no banheiro, mãe. E a mãe fala: então o seu avô terá uma grande surpresa. E assim, os três se dirigem para o banheiro. E quando chegam lá, o seu avô está ajoelhado, de frente à banheira, impressionado. Os três chegam mais perto do avô e do pai. E olham para ele e perguntam: o que aconteceu, vovô? O avô diz que aquele era um monstro que habitava um lago quando ele era criança. Contudo, era um bebê daquele monstro que diziam num lago próximo de onde o velho morava antigamente. Então a mãe diz: eu quero que tirem esse bicho do meu banheiro hoje mesmo. Assim que terminarem de merendar, eu quero que vocês tirem essa criatura daqui. Eu não me importo o que vão fazer com ela. Então, os meninos ficam sem saber o que fazer, mas ficam com a sardinha e o dão ao pequeno bebê que ali está a pedir. O seu avô, impressionado, diz para eles: não se preocupem, nós vamos achar um local aonde colocá-los. Então a mãe chama-os para irem comer o café da manhã. Com eles comendo, ficam pensando em que nome darão ao bebê. E a mãe, arrependida, pois nunca tinha visto tão felizes as crianças, e o próprio pai, que só sabia resmungar de tudo o que acontecia, agora tinha um sorriso que nunca se tinha visto por ver aquele pequeno bebê, aquele pequeno monstro que ela e nem eles conheciam direito. Eles falam as suas suscitações de nomes. Contudo, o menino quer um nome agressivo, um nome mais másculo. O avô quer um nome escocês. E a pequena Christine quer um nome mais fácil de se falar. Só que nenhum dos três entram em um acordo. Então, a mãe fala sobre um livro que leu antigamente, Robinson Crusoe, um livro que fala de naufrágios e do próprio mar, aonde acharam um pequeno bebê. Eles aceitam o nome, mas Angus diz um nome muito grande e diminuem para Crusoe. Então, esse é o nome do pequeno monstrinho que está no banheiro agora, o pequeno Crusoe. Pegam o bebê e o levam para fora, pois lembraram que tinham um local onde poderiam colocar o bebê monstro que acharam. O avô disse que aquele pequeno monstrinho tinha um nome no seu tempo e se chamava Cavalo do Lago. Então, eles pegam o pequeno cavalo do lago e o levam para um aquário que tinham fora de casa, do tamanho de uma mesa de sinuca. Contudo, a pequena Christie diz que já está vendo crescimento naquele pequeno bebê. Então, o avô faz uma medição e da cabeça do monstro até o seu rabo de crocodilo dá-se mais ou menos um palmo de sua mão. A mãe diz que é melhor eles arranjarem comida para aquele bebê, pois as sardinhas dela eles não vão ter mais. Eles resolvem pescar e assim pescam vários peixes para o pequeno Crusoe, que está muito feliz em estar dentro daquele grande aquário para ele no momento. Então Crusoe, faminto, come todo o peixe que o trazem. Contudo, quando vão fazer uma nova medição à noite, o pequeno bebê já está maior um pouco que um palmo da mão
do velho resmunga. Então passam-se algumas semanas e Crusoé continua a crescer mais rápido a cada dia, pois o objetivo é colocar Crusoé no lago próximo que tem ali a sua casa, a 400 metros, aonde ele poderá se alimentar sozinho dos peixes que ali tem, apesar de não ser um lago muito grande, porém ter o tamanho de 2 campos de futebol. O pequeno Crusoé vai ter que enfrentar algumas diversidades naquele momento, pois numa noite, enquanto todos dormiam, a pequena Christie escuta um chiado, um assovio e acorda e vai ver o que aquilo pode ser, preocupado com o pequeno Crusoé. Então, curiosa como é, já havia lido os livros náuticos do pai e sabia que aquele assovio só poderia ser de uma pequena lontra que estaria aí para comer o pequeno Crusoé. Quando vê a lontra se aproximando, ela dá um grito tão alto e tão assustador que a lontra sai dali, desesperada, de medo do grito da pequena garota, e acorda até mesmo a sua mãe e o seu avô. Contudo, ambos continuam dormindo. Ela explica toda a situação que aconteceu para o avô e para a mãe. E o avô diz: não se preocupe, depois de um grito desse, provavelmente ele não voltará mais, mas colocarei uma tela para proteger o pequeno Crusoé. Então, no outro dia, o faz. Algumas semanas dali, estão indo à praia para procurar mais peixes para o pequeno Crusoé. Lá em cima, uma pequena ameaça volta a aparecer. E quando estão voltando para entregar os peixes ao pequeno Crusoé, escutam um barulho. Frank, Frank. Então, sai em desespero o avô das crianças, dizendo que é uma garça. Contudo, quando chegam lá, a garça está presa entre os fios de aço. Então, a garça sai em desespero ao ver os humanos. Crusoé foi atingido pelo bico da garça. Contudo, pareceu até superficial, pois na hora que lhe entregaram a comida, parece que nem dor sentia, e sua fome era bem maior. Então, Crusoé cresce do tamanho de um tigre adulto, e já não cabendo mais naquele local, o avô diz que já é seguro colocá-lo no lago, pois com certeza Crusoé já é maior que o maior peixe que tem no lago. Contudo, não o conseguem o levar e sabem que precisarão de ajuda de outra pessoa, só que não poderiam revelar isso a ninguém, pois se alguém soubesse daquele pequeno monstro, com certeza alguém o pegaria, ou o mataria, ou até fariam de sua cabeça os caçadores um troféu para se colocar em suas casas. Por sorte, o pai chegará na mesma noite. Então, quando o pai chega, é recebido amorosamente por sua esposa e por seus filhos. E então lhe é contado que conseguiram um monstro. Impressionado, o pai quer saber que tipo de monstro é esse que eles tanto falam. Chegando lá, vê o cavalo do lago e se impressiona, pois nunca havia visto nada igual àquilo em todos os seus tempos de náutico no mar. Levam o pequeno Crusoé para o pequeno lago, que ali tem a 400 metros. Contudo, Crusoé é extremamente rápido na água, extremamente veloz. Porém, na terra, a sua velocidade torna-se uma piada, pois mais devagar que uma tartaruga o parece ser. Uma nevasca havia caído sobre aquele local e congelado a estrada que levava até o pequeno lago. Por sorte, a um certo ponto, Crusoé começa a deslizar e o pai empurra Crusoé até o pequeno lago. E lá fica, feliz por agora estar num local muito maior do que o que estava antes. E mergulha, e agora sabe que sozinho pode caçar sua própria comida. Todo dia, os pequenos vão lá para visitar Crusoé. E assim que Crusoé os vê, sai do lago para brincar com as pequenas crianças e receber carinhos que eles fazem com a vara, pois já não conseguem mais alcançar tão bem o já tão grande amigo. Contudo, o pai fala
que precisarão adestrar aquele monstro, pois se alguém mais aparecer naquele lago, com certeza Cruzoé aparecerá para eles, e assim será revelado que ele existe. E o perigo real poderá começar a acontecer para o pobre Cruzoé. O pai diz que todas as vezes que Cruzoé aparecer para eles quando ele estiver lá, vão ter que gritar com ele para que ele vá embora, e assim o fazem. Contudo, Christian fica muito triste. Já no outro dia, vão para lá e brincam com ele. E no dia após este, a mesma coisa se repete, até que Cruzoé entende que só pode aparecer quando for chamado. Então se passa um ano, e Cruzoé, que era tão pequeno como a palma da mão de um homem, hoje em dia tem cerca de 4,5 metros de tamanho. Uma noite, 3 anos depois, o carteiro, que sempre ia deixar cartas na pequena casa branca, vai pescar no seu dia de folga no lago à noite. Então, Cruzoé, que estava ali a ver aquele barco por cima dele, que parecia tão grande como ele, fica se perguntando: será que eu posso morder ou os meus gigantes ficarão com raiva? Então Cruzoé dá uma pequena bocada no barco. Na casa, o avô escuta uma batida na porta. Então, quando a abre, o carteiro, todo molhado e desesperado, pois diz que dentro do lago há um monstro que houvera há muito tempo em um lago. Contudo, o velho resmunga, esperto como é, diz que o homem está imaginando coisa e, como funcionário público, não deveria dizer essas coisas, para que não alegue que ele já não é capaz de cumprir as funções de carteiro. Então, Cruzoé escapa mais uma vez de ser visto. Cruzoé já estava ficando grande demais para aquele lago, e os peixes que ali tinham já não eram mais suficientes para alimentar aquele grande cavalo do lago. Então o pai tem uma ideia: vamos levá-lo para o maior lago que tem aqui perto. Só não sabem ainda como vão levar aquele grande monstro do lago. Então o pai tem uma ideia de alugar um caminhão com um amigo, um caminhão que leva gados para o abatedouro, pois é o único aonde pode caber aquele imenso animal. Então, quando consegue o caminhão com este amigo, coloca o caminhão de ré à frente do lago e com a melhor comida que eles têm para dar ao grande Cruzoé, e assim conseguem o puxar para dentro do caminhão. E então o pai os leva pela uma estrada para o novo lar a Cruzoé, cerca de 82 quilômetros da onde eles estavam. As crianças ficam tristes, pois não vão poder ver Cruzoé com mais frequência como viam todos os dias. Contudo, o pai fala para elas que é melhor para ele que esteja ali, que será mais seguro para o grande Cruzoé, e que as crianças poderão ir vê-los algumas vezes no mês ou na semana, e assim levam Cruzoé. Contudo, antes de chegarem no lago, eles rebolavam água em Cruzoé, pois achavam que ele poderia se sentir mal em não receber água por tanto tempo. E assim, de tempos em tempos, paravam para rebolar água no grande Cruzoé. Em um desses momentos parados, vem um carro de polícia chegando. Então, o pai finge que está a colocar água no motor do caminhão. E assim o policial começa a falar com os garotos, com o pai, e olha para dentro das frestas, mas não consegue reconhecer aquele monstro que tem ali dentro e continua acreditando que são vacas ou bois sendo levados para o abatedouro. E assim, mais uma vez, Cruzoé escapa de ser descoberto. Assim que o policial vai embora, os nossos heróis levam Cruzoé o mais rápido possível para o grande lago. Chegando lá, conseguem tirar Cruzoé do caminhão, e então
Cruzoé olha para aquele vale imenso e aquele lago que parece não ter fim. Então, Cruzoé, de alegria, pula no lago e agora muito mais feliz, pois o lago agora é imenso, é melhor, muito melhor do que o que ele estava outrora. Então, os nossos 4 amigos, o pai, o gigante resmunga, Christie e Angus se despedem ao ver que Cruzoé está feliz naquele local e vão para casa. Por fim, um tempo depois, 2 idosos que estão ali a passar perto daquele lago veem um monstro que de repente desaparece na água. E assim, a cidade começa a saber que alguma coisa há naquele lago e se passa a ser conhecido como o monstro do Lago Ness. Bom, meus amigos, essa foi a história completa do livro Meu Monstro de Estimação. Quem tem a curiosidade de saber mais sobre este livro, aconselho ler, até porque é uma leitura que você com certeza conseguirá fazer em apenas um dia. Aquele livro que você escolhe ler quando quer ler uma coisa calma e com um final feliz. Agradeço-vos por terem passado este tempo comigo e por terem me dado um pouco de seu tempo e um pouco de suas vidas a me escutar. E até o nosso próximo encontro. Cuidem-se.